Está começando mais uma edição do Juntas Somos Mais, um espaço de conversa para valorizar a informação, o acolhimento e também, principalmente, as mulheres, né? Eu sou Ivana Montenegro e quero agradecer a sua presença, você que está sintonizado na 87.9, você também que está conosco através das redes sociais. É um prazer tê-lo aqui com a gente, né? E hoje a gente vai falar sobre um assunto que precisa estar presente não apenas durante um mês, né? Mas durante todo o ano, né, que é a violência contra a mulher. E a importância de termos uma rede de proteção, né? Uma rede de proteção cada vez mais forte. Estamos vivendo aí o Agosto Lilás, é uma campanha que chama atenção para o enfrentamento a essa violência, a violência contra a mulher. E o nosso tema hoje é Agosto Lilás, um mês para fortalecer a rede de proteção às mulheres. Porque quando a mulher sofre violência, ela não deveria precisar passar por isso sozinha, né? Então a gente precisa ter toda essa rede de proteção conosco, mulheres. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nada mais, nada menos, né? Eu estou recebendo hoje uma mulher que tem uma trajetória de sucesso, né? Que é a Ana Paula Narciso, ela que é mestre em educação e consultora de marketing político para as mulheres, né? Então, Ana Paula, seja muito bem-vinda aqui no programa Juntas Somos Mais. Quero agradecer o convite, Ivana, e parabenizá-la por esse programa maravilhoso, Juntas Somos Mais, um programa que também visa fortalecer as mulheres e dizer a vocês que assistem, né, esse programa tão especial, tão importante, que cada vez mais as mulheres precisam ser fortalecidas e vistas. E combater a violência é um compromisso de todos nós. O Agosto Lilás, ele vem para mobilizar toda a sociedade nessa causa de enfrentamento à violência contra as mulheres. E eu queria pedir também a nossa convidada, né, para ela usar esse microfone aqui, que é muito melhor, para que a gente possa escutá-la, né? Isso, muito bem. Pode deixar aí em cima. Pronto. Isso. Aqui é ao vivo, né, Ivana? Exatamente. Vivo, pode colocar vai... ele deitadinho assim. Isso, pronto. Não vai atrapalhar. Aqui é ao vivo e ao vivo é assim, né? Então, Ana Paula, você estava falando sobre o Agosto Lilás. E você disse que é um tema que você gosta muito, né? Um tema que está aí, que você costuma debater, inclusive hoje será também debatido depois daqui, né? Pois é, o Agosto Lilás é uma campanha nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres. Essa data e esse mês foi escolhido não por acaso, mas porque foi o mês que foi criada a Lei Maria da Penha, que celebramos agora, dia 7 de agosto, 20 anos da Lei Maria da Penha, que é uma lei que visa proteger as mulheres sobre qualquer tipo de violência, né? Que a gente vai falar mais na frente sobre esses tipos de violência. Exatamente, né? E aí, para a gente começar a debater esse assunto aqui, né? O que é que esse Agosto Lilás ele representa? E por que ele ainda é tão importante, né? Por que ainda é tão importante falar sobre violência contra a mulher? Contra a mulher. É tão importante porque a cada 15 segundos uma mulher é vítima de violência. E a cada 6 horas uma mulher sofre tentativa de feminicídio. Então, são índices muito altos em todo o país, onde as mulheres sofrem violência e muitas vezes silenciadas, com medo de falar. E o mês da campanha, né, do Agosto Lilás, vem trazer esse fortalecimento para que as mulheres não se calem, para que elas denunciem o agressor, para que elas busquem ajudas e que tenham a certeza que não estarão sozinhas, que existe uma rede de apoio, de proteção para fortalecer e proteger essas mulheres. E ainda existem muitos desafios, né? Muitos desafios a gente percebe ainda dentro dessa temática. Existe também uma resistência, e eu vou falar aqui também por parte do masculino com relação a isso, não enxerga a questão da violência contra a mulher como uma coisa que precisa realmente ser discutida. A sociedade ela é muito machista, né? Ela é daquela visão que a mulher tem que estar submissa, a mulher tem que estar em casa. Você vê quando foi que a mulher conquistou o direito de trabalhar fora, quando foi que ela conquistou o direito ao voto, a se candidatar. Então, isso foi bem depois. A campanha Agosto Lilás, ela também é uma campanha de conscientização dos homens.
situações. Os homens precisam entender que eles não podem agredir, que eles não são donos, que eles não são proprietários das mulheres. E isso acontece muito no relacionamento, né, familiar. Então, a violência doméstica ela tem altos índices, porque o agressor está dentro de casa. E essa mulher fica coagida por vários fatores, a dependência emocional, a dependência financeira, o medo, né, o medo de ser julgada pela sociedade, e acabam ficando silenciadas. E a campanha, ela vem trazendo esse encorajamento. Esses números que estão apresentados hoje, estatisticamente, não são números novos, são números que já existiam, as mulheres que já sofriam violência durante muitos anos, mas que agora sentem-se fortalecidas para falar e dizer, chega, baixa de violência, não quero mais sofrer isso. E agora com as redes sociais, é que a gente vem tomando, né? Vem vendo a dimensão que tudo isso está tomando. As redes sociais, os instrumentos, né? Os equipamentos que foram criados em alguns municípios, né? Messias está de parabéns, não posso deixar de destacar a Secretaria da Mulher. São 102 municípios, mas só 30 têm secretarias da mulher. Então, foi um equipamento de grande conquista, né? Eu trabalhei na Secretaria da Mulher, sei a importância que foi dessa secretaria, sei que a equipe que está lá, a secretária Priscila, que dá continuidade ao trabalho, está de parabéns, e nós não podemos desmerecer o trabalho das mulheres. Exatamente. Né? Então, é um trabalho louvável de acolhimento, de empoderamento, isso fortalece a todas nós. E é um ambiente onde as mulheres, elas sentem-se estimuladas a ir lá, a conversar, a expor aquilo que está acontecendo, que muitas vezes não tem coragem de ir às delegacias, né, por exemplo. Isso, porque a Secretaria da Mulher, ela não vem só para falar sobre violência. Ela busca o empoderamento dessas mulheres, a independência financeira, né, e o empreendedorismo. Então, são várias linhas de frente trabalhadas, né, nesse equipamento de acolhimento. E lá também é feito o boletim de ocorrência, é feito o equipamento, tem vários projetos que são desenvolvidos lá, que as mulheres buscam com segurança, fortalecida. Uma segurança que muitas vezes elas não têm na família, que a família julga, a família diz, você tem que ficar com seu marido, você não pode deixar ele, né? Então, assim, isso é muito cultural, né? A minha mãe dizia, a sua mãe podia dizer, e outros, tem que viver até morrer, né? Mesmo que seja debaixo de cacete. E isso vem, né, mostrando. E outras violências que estão sendo faladas agora, mas a mulher ainda é culpada, né? A violência vicária, que é uma lei nova de 2025, onde o agressor, ele pune os filhos para atingir a mulher. O caso de maior repercussão tivemos em 2025, que foi a filha de um prefeito aí, que teve seus filhos assassinados brutalmente. Mas o primeiro julgamento da imprensa foi em cima da mulher. Hoje nós tivemos, a semana passada, 2 crianças, uma de 3 e uma de 5 anos, que foram assassinadas pelo pai. E aí muitos culpam também a mulher. Mas espera aí, ele que é o agressor, ele que tirou a vida, né? E esse é um tipo de violência que existe, talvez não seja falado, não tinha sido falada antes. Mas a partir da repercussão, imediatamente o Congresso, né, ele cria essa lei, que é a lei do vicaricídio, né, violência vicária, onde o agressor, ele pune, né, as crianças. A mulher através dos filhos, né? Através dos filhos. Então, é muito cuidado, né? Quando começa a dizer, vou tirar seus filhos de você não vai ver mais seus filhos. Então, tivemos recentemente agora também um caso, ameaça, né? De um pai que matou as 2 filhas enforcadas, né? Para punir a mãe. Então, na fala dele, se ele não poderia tê-la, ela também não poderia ter as filhas. Aí veja a importância, né, dessas leis. Da imprensa divulgar esse tipo de crime. Só em 2025 foi criada a lei do vicaricídio. Né? A violência vicária, ela foi exposta diante de tragédias. Mas quantas não já ocorreram? E a lei não foi tão severa. Como precisou também a Lei Maria da Penha sofrer por alterações. Né? O agressor, né, de violência doméstica, ele passa a usar a tornozeleira eletrônica. Né? E agora cor de rosa. Agora cor de rosa. Então, assim, a gente consegue identificar quem é agressor através dessas pequenas coisas que estão sendo colocadas na lei em prática, né? Isso é importante. E você falou da Secretaria da Mulher e
também outros ambientes também, órgãos públicos que também fazem parte dessa rede de proteção. Nós temos aqui no CISP a Sala Lilás, né, que foi uma conquista também para as mulheres. Nós temos os meios de comunicação, né, como a rádio, a própria rádio, que é uma rede também de proteção, quando divulga e dissemina as informações através do rádio para as pessoas. A rádio divulgue a foto do agressor, por favor. Né? Tem uma lei aí estadual do Alexandre Aires, que ele pede para identificar a foto dos estupradores, né? E a gente também pode incluir aí a foto também dos agressores de mulher. Vamos fazer uma página, um linkzinho divulgando, para que as mulheres não fiquem enganadas, porque assim, o agressor, ele não é o tempo todo ruim, né? Ele vai lhe tratar com carinho, com amor. Então, assim, de noite lhe dá amor, de dia lhe dá pancada. Sim. E pancada não somente física, né? Porque aí é onde entram os tipos de violência que muitas vezes também são questionadas. Esse termo feminicídio. Eu tive um embate semana passada com uma pessoa que ela não concorda com o termo feminicídio. Eu, a princípio, e muito antes de adentrar nesse tema, eu não compreendia por que feminicídio, mas hoje eu compreendo, né, que é um crime que tem relação, quando o parceiro ele tem essa ligação afetiva com a mulher, né? Então ele comete esse crime por achar que ela é dona dele, né? E tem o crime também da misoginia, que é uma lei nova também aprovada em 2025 no Congresso, né, nacional. Porque a misoginia é o ódio contra a mulher, a aversão contra a mulher é atacada. Se ela se posiciona, ela é atacada. Se ela entra na política, ela é atacada. Então, assim, é o sexo que era considerado frágil, né? Tinha essa expressão usada, é o sexo frágil. Então, se é o sexo frágil, a gente vai poder oprimir. E as mulheres mostram hoje que elas não são frágeis, elas são fortes. E elas estão aqui, ó, de pé para a luta. Então, isso é muito importante. E precisamos, mulheres, uma fortalecer as outras. Porque se nós analisarmos os ataques que as mulheres sofrem hoje, grande parte de julgamentos parte de outras mulheres. Isso é verdade. A gente hoje vê a rede social aí doente, né? Que você odeia o outro do nada, que você xinga o outro do nada. Eu vou dar um exemplo claro da Virgínia Fonseca. Não a conheço, não sigo, não sou fã. Mas, assim, é uma grande influenciadora que é a maior do Brasil. Acho que tem 59 milhões de seguidores. E ela foi para uma escola de samba, que ela não sabia sambar, e assim, era milhões de comentários negativos, comparativos, era o corpo, era a dança, então eram muitos ataques. O psicológico dessa mulher, querendo ou não, por mais que ela demonstre ser forte, fica abalada. Então nós precisamos, se você não tem uma palavra boa, de ânimo para dar, então não comenta. Porque a gente fragiliza muito a mulher quando a gente começa a atacar outras mulheres. Diminuindo sem nem conhecer a história dela, sem não saber o que é que ela passou para chegar até ali, né? Importantíssimo, né? Por trás de cada mulher existe uma história. Exatamente. Quem lhe olha assim forte não sabe o que a Ivana já passou para estar aqui. Pois é. Né? A Ivana tem uma história de superação. E foi um quadro que nós tínhamos criado na Secretaria da Mulher, que é Mulheres que Inspiram, para contar histórias das mulheres aqui da cidade, inspiradoras, mulheres de garra, mulheres que venceram na vida, que criaram seus filhos, muitas sozinhas, a mãe solo, a mãe atípica, a mulher empreendedora, a mulher que foi vítima de violência. Nós tivemos um relato de uma mulher que ela sofreu 35 anos de violência doméstica e só agora teve coragem de denunciar. Então, é inspiração. Porque ela teve essa coragem, né? E é isso que a gente faz nessa campanha durante o ano todo, dizer às mulheres não se calem. Ao primeiro sinal de violência, denuncie, né? Busque os órgãos competentes. Você falou aí em rede de apoio, né? A rede de proteção às mulheres, ela existe, e existe também aqui no município de Messias, né? A gente vai dar aqui uma ênfase à saúde, porque muitas vezes é identificado lá, quando ela vai ser atendida pela agressão que sofreu física ou psicológica, e aí o profissional, ele identifica, ele aciona os órgãos competentes, né? Nós temos também a educação, que desde a primeira infância pode ensinar as crianças a não agredir a mulher, a respeitar as mulheres, a não discriminar as mulheres, porque a educação transforma. Temos a Secretaria de Assistência Social, através do CREAS, que antes de ter Secretaria da Mulher aqui, o CREAS sempre fez a campanha do Agosto Lilás, é um órgão de proteção às mulheres. Temos aqui a CISP, temos o 14º Batalhão,
Temos a Secretaria da Mulher, que é a maior conquista da cidade de Messias Exato. para as mulheres. Temos a rádio e temos a voz da comunidade. Agora não fica mais calada as mulheres. Você tem vários órgãos para falar. E você, Ivana, por estar à frente dessa voz da comunidade, tem sido voz de muitas pessoas, de muitas mulheres. Parabéns pela sua coragem. Muito obrigada. Vamos continuar trabalhando. Somos perseguidas. Exatamente. Eu achei o tema, né, do seu programa Juntas Somos Mais, mostrar a força e a coragem da mulher. E a união feminina, principalmente, e uma né? mulher levanta outra. Isso. Que sejamos mulheres que levantam outras mulheres. Porque para derrubar já tem gente demais. É verdade. Eu acho que a gente, não sei se você tende a querer que a gente faça uma pausa, alguns blocos, ou a gente pode ir conversando. Você quem diz, o programa é seu. É nosso. O programa é nosso, né? Como funciona, como você quer que fale. Não. Vamos continuar. A gente está fluindo, então vamos aproveitar esse momento aqui que está sendo dado voz às mulheres. Exatamente. Para dizer que os tipos de violência, como você tinha falado aí, eles são identificados, né, pela violência, que é a violência primeiro física, Sim. onde o seu companheiro ele lhe agride fisicamente. Sim. Temos a violência sexual, que mesmo num casamento, se a mulher não quer e ele pega a força, é violência. Né? Então precisa ser denunciado, não é não. A gente trabalha isso muito nas campanhas de assédio. Isso. Tem a violência psicológica, onde ele não lhe agride, mas ele diz, vou lhe deixar, ninguém vai lhe querer, Isso. você é feia, você é gorda. Manipulação, enfim. Essa é a violência psicológica que muitas pessoas não conheciam, mas quando a gente começa a falar, diz, eu sofri isso. Isso aconteceu comigo. Financeira também. A violência financeira, onde a maioria não trabalha e não terminou os estudos porque o companheiro não permite, né? Então você não tem para onde ir, apanha ou é coagido e fica em casa. Tem a violência moral, né, que eu também já sofri isso, né, onde as pessoas se acham no direito de lhe xingar, de ir para a rede social, de falar, que não é só do companheiro, é de qualquer pessoa. A violência moral é crime, né? Exatamente. A internet não é terra sem lei, lei. né? E a gente precisa usar as leis também para nos proteger. Exatamente. Né? Tem a violência vicária, né, que é essa violência onde o companheiro, o agressor, ele pune os filhos para atingir a mulher. Então, precisa estar atento aos sinais de cada tipo de violência. É muito importante que você, mulher, avalie o seu relacionamento. E uma das questões que a gente vê muito é o julgamento de quem está de fora. Isso. Principalmente se tratando de agressões físicas. O que é que a gente escuta aí de julgamento? Ah, apanha porque quer. Ah, tá lá porque gosta de apanhar. Aí eu pergunto a você, quem é que gosta de apanhar? Pois é. Quem é que gosta as pessoas, olha, hoje existe uma dificuldade de entender que a mulher que sofre violência, ela permanece ali não porque ela gosta de apanhar, mas porque ela tem uma fragilidade, uma dependência emocional. A dependência emocional, e ela é totalmente dependente financeiramente. Tem Já os filhos. aconteceu casos de dizer, eu vou para onde? A casa não é minha, a casa é alugada. Tem que ter coragem. Mesmo que a casa seja alugada, o direito é seu de ficar na casa. Procure os órgãos competentes. Ele que tem que sair. A lei Maria da Penha está aí para lhe proteger. Peça a medida protetiva, né? É importante. Para pedir medida protetiva, não precisa de advogado. Você pode pedir diretamente, denúncia, né? Faz a denúncia. Vai lá no fórum, tem a vara da familiar e doméstica, tem a Secretaria da Mulher, tem a CISP. Então, você vai pedir essa medida protetiva e lá vai dizer, a casa é alugada, eu não trabalho, eu não tenho renda, eu preciso que ele seja retirado da casa. Né? Então, a prioridade será sempre da mulher. Ele vai dizer que vai tomar seus filhos, sim, porque você não trabalha, e aí é mais uma garantia que você vai ter que os filhos ficam com você. E aí a gente vê também a importância de estimular que essas mulheres, elas busquem a sua independência financeira. A violência, ela também está diretamente ligada a essa falta de saber para onde vai, de saber
como vai se manter, como vai sustentar aqueles filhos, e aí se submete a determinados tipos de situações justamente por isso. Então, a rede de proteção, ela também inclui essa questão de você incentivar essas mulheres a buscar, a ter uma independência, a fazer trabalhos manuais, a estudar, a se qualificar para procurar um emprego, enfim, qualquer coisa que faça com que ela sinta-se segura financeiramente para sair desse lugar. Pois é, o empoderamento feminino vai fazer com que ela tenha ânimo de dizer, poxa, Isso. vou me levantar agora e vou, né, buscar a minha renda, o meu sonho, vou voltar a estudar, nunca é tarde. Tem aí bolsas de EJA que paga para que você volte a estudar, para você concluir os seus estudos. Cursos profissionalizantes gratuitos, tem muitos, né? A assistência social sempre ofertou, a Secretaria da Mulher ofertou recentemente. Você pode buscar uma qualificação profissional e começar a ganhar sua renda. O Bolsa Família, ele já vem para ajudar nessa renda, né? O Bolsa Família, ele também é uma transferência de renda para que a mulher, por exemplo, se ela quer ser manicure, compra seus esmaltes, começa lá a ganhar um extra. Dá o pontapé, sabe, né? fazer um doce, sabe fazer um bolo, então começa. A gente teve aqui um quadro da Mulheres que Inspiram com a Quitéria, que é uma das melhores, né, doceiras daqui de Messias. E uma das pioneiras, né? Pioneiras. E a história dela, eu fiquei encantada, né? A gente fez um trabalho mostrando porque ela criou os filhos hoje são formados, advogado, dentista, e ela naquela simplicidade de fazer seus doces e dizer, eu tô para ajudar, quem quiser aprender, me procure. E ela diz, eu não tenho vergonha de sair vendendo os meus salgados, minha gente. É digno. Isso. Todo trabalho é digno. Não sinta vergonha de correr atrás, de ter o seu dinheiro dignamente, né? As pessoas hoje têm vergonha de fazer uma faxina. É verdade. Tem vergonha, né, de ter um trabalho. Todo trabalho é digno, a palavra de vergonha Deus e pensando nos julgamentos, né? Isso. Tem principalmente isso, né? A gente vê aí quando tem concurso público, eu sempre gosto de ver, né? Também sou servidora pública, que a maioria que passa para serviçais, merendeiras, tem nível superior. Tem advogado, tem pedagogo. Sim. Eu fui diretora de uma escola em Maceió, que quando eu recebi a leva dos concursados, uma tinha pedagogia, a outra tinha curso de direito, só não tinha OAB, mas fez para ter uma garantia. Isso. Então, assim, pessoas com formação, mas no concurso público queria passar. Então, fez para qualquer cargo, né? Porque todo o trabalho é digno. Então, né, gente, olha, são 10 horas e 26 minutos. A gente vai tomar uma aguinha. E daqui a pouquinho a gente volta também. Você que está em casa, que está na nossa live, manda o seu comentário. Faz a sua pergunta também, se você tem alguma pergunta para fazer. Que a gente volta daqui a pouquinho com mais Juntas Somos Mais.
101,9. E voltando agora, que são 10 horas e 30 minutos, já agradecendo a sua presença aqui conosco, através das redes sociais, através do rádio, você que está sempre aqui com a gente. Daqui a pouquinho eu vou aqui na live para ver se tem algum comentário das pessoas que estão aí só ouvindo, né? Mas eu tenho certeza que você quer dizer alguma coisa, então vem aqui com a gente, vem participar desse bate-papo. Você é o nosso terceiro convidado aqui, né? Porque nós temos a Ana Paula, temos aqui como é o nome dela? A Isa também com a gente nos bastidores e você aí que está em casa. Então, não se acanhe, participe. E voltando aqui com o nosso tema, né? Esse tema muito importante que é o Agosto Lilás, e nós estamos aqui com a Ana Paula também, ela que fez uma atuação muito importante à frente de uma Secretaria da Mulher, né? Além de outra secretaria também de assistência social aqui na nossa cidade, mas como o nosso tema é o Agosto Lilás, ela fez parte dessa secretaria, que é uma secretaria, como já dissemos, que faz parte dessa rede de proteção, né? E eu queria saber, que a Ana Paula falasse um pouquinho pra gente, com relação desse papel, do papel da família, dos amigos, da comunidade, diante de uma situação de violência. Como as pessoas devem agir com relação a isso? A importância da família no apoio, né, na iniciativa de denunciar o agressor. Ivana, a gente não precisa que a vítima permita denunciar. Sim. Eu não quero denunciar, aquele é o pai dos meus filhos. Se você está presenciando uma cena de agressão e você não denuncia, você está sendo omisso. Então, você pode sim ligar 190, 180 e fazer essa denúncia. E isso tem salvado muitas vidas, né? Então, a família ela é importante nesse acolhimento. E quando uma mulher sofre violência, o menos que ela precisa é de julgamento. Então, que a gente não vá julgar nem a comunidade, nem o vizinho. Às vezes, ela está ali porque ela sofre uma dependência emocional. Né? Ela está sendo agredida, ela está sendo traída, ela está sendo enganada, mas ela diz, ele é o amor da minha vida, não vou deixar. Então, gente, isso não é amor, isso é uma doença que precisa ser tratado. E a gente precisa dar esse apoio, buscar um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, para que ajude essa mulher a se libertar desse ciclo de violência. Sozinha, talvez ela não vai conseguir. Outra questão que a gente viu recentemente, uma pastora falando sobre isso nas redes sociais, de uma forma que nunca vimos, né? Ela alertando as mulheres que são ali do meio religioso, daquela congregação que ela faz parte, e ela falando que não se cale, né? Não faz parte ali da igreja que ela se submeta a determinados tipos de violência para manter um casamento de fachada, né? Isso é uma coisa também que a gente vê, porque a igreja também faz parte da rede de apoio, e é importante também que ela incentive que essas mulheres também ela possa usar ali os pastores, né? As pessoas ali da congregação para expor ali situações, né? É importante também que isso aconteça. Ivana, através da campanha do Agosto Lilás, muitas igrejas também têm se mobilizado, né, para tratar desse tema com os seus fiéis. Seja a igreja protestante, seja a igreja católica, a gente conseguiu encontrar apoio, né, nos pastores que realmente conhecem a íntimo, né, as suas ovelhas. Sim. Né, sua comunidade, e estão ali nessa campanha. Foi muito pertinente a fala dessa pastora. Eu já vi falas de padres também, de religiosos, de pastores, que estão também fortalecendo cada vez mais. Então, nós estamos furando bolhas e entrando, né? Eu vi pastores e padres que disseram assim, minha filha, também. Se você está apanhando, se você está sofrendo, saia, denuncie. Né? Então é muito importante, isso traz um encorajamento, porque muitas escutam, né, os seus pastores, suas pastoras, seus párocos. Então é importante, e assim, parabenizo as igrejas que entenderam isso e que entenderam que essa campanha é de toda a sociedade, incluindo as igrejas. Verdade, né? E a mulher, ela, quando está sofrendo ali a violência, ela procura uma amiga, procura uma vizinha. Como que essas pessoas elas devem proceder? Você já disse que ela deve ligar e denunciar, mas existe alguma outra coisa além disso
que essas pessoas podem fazer por essa mulher? Podem sim. Se ela precisa de ajuda financeira, direcionar ela para um órgão onde ela possa ser acolhida. Se ela precisa de ajuda psicológica, direcionar ela também. Então, hoje a gente tem uma facilidade, principalmente no interior, né? Sim. Onde todo mundo se conhece. E talvez as pessoas usem isso como vergonha para não pedir ajuda. Sim. Mas, ao contrário, na cidade pequena, que todo mundo se conhece, conversa com essa mulher, diz a ela que ela não está sozinha, seja solidária, a gente precisa ter empatia, o mundo precisa de empatia, né? Às vezes as pessoas só abordam um tema quando está naquela posição, depois já ali não quer mais. Sim. Eu fui gerente da educação especial, da SEDUC, e eu abracei a causa da pessoa com deficiência. E até hoje eu trabalho isso. Sempre trabalhei as semanas da pessoa com deficiência, trabalhei sobre o autismo, várias questões. Né? Na assistência social, a importância da gente acolher as famílias em situação de vulnerabilidade social. Isso é um marco, né? Quanto essas pessoas precisam de acolhimento. E na Secretaria da Mulher, é uma bandeira que direciona para tantas pautas. Isso. E como a mulher também é vulnerável, a Sim. mulher, a criança, são os seres mais vulneráveis que a gente encontra hoje na sociedade. E além também do grupo LGBT, Sim. que sofre uma grande discriminação. Então, os direitos humanos, porque não é só a Secretaria da Mulher, é direitos humanos também. Isso. Então, essa Inclui garantia, ela tudo, vem né? através da informação. Como é importante a gente estar aqui nesse bate-papo. Como Verdade. é importante esse programa Juntas Somos Mais. É um programa que vai trazer informação para você, mulher. E tanta coisa que pode ser abordada aqui. Verdade. Ivana, eu tenho 50 anos, eu estou na menopausa. Eu Sim. nunca imaginei que a menopausa fosse isso. A menopausa é pior do que a gente imagina. Ah, Então, precisa... olha, eu tô ficando com medo. Minha filha, a memória vai embora. O calorão, né? Sim. O estresse, a falta de energia. Então, tudo isso a mulher precisa de um acompanhamento. Porque se ela não Verdade. tem, o marido vai dizer, tá doida. O filho vai dizer, tá doida, Isso. esqueceu. Mas não é, é o corpo que está vivendo esse novo ciclo, que é o Sim. ciclo da É menopausa. importante falar sobre isso. Trazer reposição Nós vamos hormonal, trazer pessoas para falar sobre isso uma aqui. ginecologista. Aqui o município tem a doutora Elisa, que é Sim. maravilhosa, né? Anos nessa profissão. Então, assim, tem muito a contribuir. E, graças a Deus, eu tenho melhorado através do acompanhamento que eu fiz. Sim. Mas quem não fez? Quem não tem essa informação? Quem não sabe nem que existe a menopausa. Né? E tem a pré-menopausa. Então, assim, são temas de relevância para as mulheres. Exatamente. E hoje, através desse canal, dessa Sim. Voz da Comunidade, que eu achei muito pertinente a sua página, Voz da Comunidade, Juntas Somos Mais, vai trazer vários temas, porque a violência contra a mulher estava lá dentro de casa. O agressor estava dentro de casa. Sim. E hoje está sendo colocado para a sociedade. Hoje a sociedade pode saber quem é o agressor, pode ajudar, e isso é muito importante. Isso vai diminuir futuramente, né, esses Isso. crimes que vêm acontecendo. Hoje está um índice alto porque esses crimes já existiam e agora estão vindo à tona através desse fortalecimento. Exatamente. E olha, eu já convidei algumas pessoas com relação à questão da saúde feminina, né? Pra gente, estou aguardando alguns retornos para a gente falar sobre esse assunto aqui, mães atípicas também, né? A comunidade LGBT, tudo isso a gente vai trazer aqui, porque é importante que esses temas que são vistos pela comunidade com outros Quanto olhos. as mães atípicas precisam de apoio. Gente, as mães Verdade. atípicas, elas têm uma carga diária. Professor na sala de aula tem um profissional de apoio, a mãe não tem. Não tem. Às vezes tem nenhum companheiro. Na escola ela vai ter tantas horas. O pai abandona O quando restante percebe do que horário tem. está em casa com a mãe. E a mãe muitas vezes é pega de surpresa com aquele diagnóstico que ela nunca ouviu nem falar. O que é a síndrome de Down, Isso. o que é o TEA. Então é tudo novo, é uma vida nova. Então como é que vai ser a vida do meu filho de hoje em Sim. diante? Então muitas mulheres param a vida. Uma coisa que Param de estudar, param de trabalhar A para gente se vê- dedicar aos filhos. Ana Paula, a questão que eu vi nas redes sociais recentemente do LOAS. O LOAS, ele é para a criança e era uma mãe atípica falando sobre isso. Ele é um benefício para a criança, Sim. para as necessidades dela. A mãe, se ela trabalhar, ela perde aquele benefício para o filho. Então, e as necessidades da mãe?
Onde é que fica? Pois é uma luta que precisa ainda ir para o Congresso e que precisa ser revisto, né? Porque o BPC Loas, ele traz a mesma condicionalidade do Bolsa Família. É R$ 218 o per capita para ter direito. Sim. Se a família ultrapassa essa renda, ela não vai ter direito. Até meu salário, se eu não me engano. Então, assim, é uma ajuda provisória. Mas se ela trabalhar, ele não vai ter direito. Ele não vai ter direito. Também tem o caso dos que têm deficiência intelectual leve. Sim. E quando eu trabalhei na APAE, a gente fez uma parceria com o Ministério Público do Trabalho e a gente conseguiu encaminhar essas pessoas para o mercado de trabalho. E as mães tinham medo. Ah, mas ele vai perder o LOAS. Ah, ele vai ficar sem o benefício. Então, a gente trabalha ali a inclusão, mas, ao mesmo tempo, há uma resistência da família para não perder. E aí, realmente, a regra é essa. É um benefício temporário, né, até que seja definido se a família tem ou não direito para poder aposentar. Então, é muito complexo e a lei precisa ser mudada. É como o Bolsa Família. Todo mundo quer receber, mas só tem direito quem recebe até R$ 218. Sim. O que é que a lei trouxe hoje de benefício? Que os filhos menores das mulheres vítimas de feminicídio vai ter direito a um benefício, né? Uma pensão. Isso foi uma conquista de 2025. Não tinha, porque essas crianças ficavam órfãs e quem ia cuidar delas? Pois né? é. Então, a lei foi revista. Pode ser revista também no BPC Exatamente, Loas. é uma luta também. É uma né? luta, né? Todas as nossas conquistas, ela vem através de luta. Nada é dado de graça. Exato. Nada é fácil, viu? Verdade. Olha, e são 10 horas e 42 minutos e a gente vai se encaminhando para aquele momento que a gente vai já finalizando o nosso bate-papo, né? É um bate-papo muito proveitoso, muitas informações relevantes que você está trazendo aqui para a gente. Vou fazer aqui uma última pergunta e depois eu vou pedir para você fazer uma reflexão, né? Para você deixar uma mensagem para essas pessoas que estão acompanhando o programa e que vão assistir depois. O que é que cada pessoa pode fazer no dia a dia para contribuir com uma rede de proteção às mulheres? Acho que o mais importante é a conscientização. Se você começa conscientizando dentro da sua casa, os seus filhos, as suas filhas, seu esposo, sua família, né, que precisamos proteger ao invés de agredir, a gente vai tendo uma transformação de pensamento, né, de postura, de posicionamento e mostrar para essas pessoas o que é agressão, porque muitos acham que a violência é só física. Isso. Mas a violência psicológica, a violência moral, muitos relatos de mulheres com áudios ameaçadores, só após a morte do pequeno Gabriel de 3 anos, assassinado pelo pai, o grande caso que repercutiu aí na rede social, foi que a mãe apresentou os áudios, onde ele dizia, vou dar um tiro na sua cara. Né? Sim. Você não vai ficar viva. Então, assim, essas ameaças precisam ser levadas a sério. Não ache que é só uma ameaça. Não, é um crime. Denuncie, peça medida protetiva. Então, a gente precisa entender que esse agressor, ele tem um perfil narcisista e que ele pode, sim, tirar a sua vida. Muito bem. E aí eu queria que você deixasse, né, uma mensagem para uma mulher que está vivendo uma situação de violência e ainda não conseguiu pedir ajuda. Eu quero finalizar dizendo a você, mulher, que você não se cale, tenha coragem, tenha força, busque ajuda. Hoje existe uma rede de proteção para te apoiar, para te ajudar. E se você continuar calada, amanhã você pode ser a próxima vítima ou um dos seus filhos. Então, é muito importante que essa vontade parta de você, em querer mudar a sua história, em querer um novo recomeço, porque hoje quem escreve a nossa história somos nós, e a gente que decide. Deus nos deu o livre-arbítrio de escolher se eu quero continuar ou se eu quero seguir. Então, a escolha é sua. Decida pela vida, baixa de violência. Muito bem. E hoje nós apresentamos esse tema Agosto Lilás, falando aí sobre também essa questão da rede de proteção.
uma mulher ela precisa saber que pode pedir ajuda. Então, precisa encontrar pessoas que estejam dispostas a ajudá-la, que não se preocupe apenas em julgá-la, em dizer que ela está ali porque ela gosta. Não, pessoas que acolham, que busquem fazer com que ela saia daquela situação de violência. Então, porque o Agosto Lilás, que ele não seja apenas esse mês, né, nessa campanha, que seja uma luta diária, né? Uma luta no dia a dia da gente, para que a gente possa inserir essa pauta nas escolas, dentro da nossa casa, educando os nossos filhos, os nossos as unidades filhos de homens, saúde, né, exatamente, que identificam essa agressão, e ela já também é a exatamente, primeira a relatar isso, é importante. Exatamente. Então, que nós possamos nos inserir cada vez mais nessa pauta, para que ela seja reprimida, né? Para que essa violência ela tende a diminuir e acontecer cada vez menos. Aproveitando que você falou aí, né, que estamos no período eleitoral, a partir de domingo começa oficialmente a campanha eleitoral. Dizer às mulheres que estão aí candidatas, né, já que eu trabalho nessa questão de consultoria Sim. de marketing político para as mulheres, dizer que existe também a violência política contra as mulheres, que vocês não se calem, não achem que tudo na política posso Exato. falar, posso xingar. Não podem. Tem que haver o respeito de ambas as partes. Então, confundir, né, propostas, projetos com agressões pessoais é crime. Então, use a lei da misoginia, use a lei Maria da Penha, se protejam, porque nós mulheres somos as mais vulneráveis diante de uma sociedade tão machista, onde temos apenas, né, a grande maioria de políticos machistas. Nada contra os homens, tem políticos maravilhosos que têm criado lei, né, que têm nos apoiado, várias leis aí de benefício às mulheres, tanto na Câmara Federal como na Câmara Estadual. O presidente Lula, que fez aí várias mudanças na Lei Maria da Penha, trazendo também esse benefício para os órfãos, a violência vicária, a lei da misoginia, e também o governo estadual, que tem também fortalecido a Patrulha Maria da Penha, a Secretaria de Estado da Mulher, que tem também dado fortalecimento. Sim. Então, assim, nada contra os homens. Os homens no legislativo fazem um trabalho maravilhoso também. Sim. Só que a mulher ainda é considerada o sexo frágil, que pode ser atacada por todos. E não é assim. Cuidado nessa campanha. É verdade. Olha, deixa eu ler aqui um comentário, né? Um abraço aqui para o meu amigo José Roberto Seade. Ele deixa uns parabéns aqui pelo trabalho, o nosso trabalho, né? A nossa participação aqui no programa. O seu Ivo Crescencio fala que é um ótimo tema. Já disse em outros programas, a justiça também precisa ser célere e dura quanto ao mau uso. Mau uso de quê? Não, sim, mas ela precisa ser célere e dura, né, para manter os agressores lá na cadeia, né? Não é isso, seu Ivo? Eu sei que foi isso que você quis dizer. Olha só, deixa eu voltar aqui, dar um abraço aqui para minha querida Ellen, do Zezinho Có, que esteve aqui com a gente na semana passada. Assisti o programa dela, muito bom também. Ela manda aqui um parabéns para Ana Paula, com sábias palavras, e parabéns, Ivana, pelo seu programa Juntas Somos Mais. E é isso, né, gente? Eu aqui me despeço de vocês, agradecendo aqui a Ana Paula por estar com a gente e já dizendo que ela pode voltar aqui para conversar sobre outros temas. Eu que agradeço, como eu disse o programa todo, parabéns pelo seu projeto. Juntas Somos Mais, você é uma mulher empoderada, que com certeza levanta outras mulheres, a voz da comunidade e também a voz das mulheres. Com certeza, isso é muito importante, fortalece muito as mulheres. Messias é a cidade que me acolheu, é a cidade que eu amo, tenho um carinho muito especial por todos vocês. Um beijo para toda a população de Messias, para tantos amigos que eu fiz aqui, que sempre falam comigo, e dizer a vocês que estamos juntos e que juntas somos mais. Então, até o próximo programa, na próxima sexta-feira, nós estaremos aqui de volta com mais temas relevantes para as mulheres. Então, aqui, um ótimo final de semana para você e até lá.